Olá pessoal, então para a gente iniciar essa série que a gente vai falar sobre marketing, eu acho que nada melhor e nada mais justo do que a gente começar lá pelo início. Eu me refiro à história do marketing. E se a gente for voltar lá atrás, quando tudo começou, a gente pode até entender que o surgimento do marketing ele coincide com o surgimento da própria civilização humana. Tudo bem que lá naquela época não existia ainda o conceito marketing, mas a partir do momento que o ser humano passa a entender que sem um pouquinho ali de persuasão e de um jogo de influência, dificilmente ele conseguiria conquistar os resultados comerciais que ele almejava, surge lá então algumas ideias e algumas táticas que, consequentemente, já era marketing. Bom, beleza, Rafa, tá legal, mas então qual que é a data, qual que é o marco do surgimento do marketing? Pessoal, infelizmente eu vou ter que confessar para vocês que essa data não existe. Mas, em 1940, mais ou menos, começaram a ser publicados diversos artigos que traziam ideias e conceitos muito próximos do que a gente tem hoje como marketing. Quem não lembra daquela famosa frase do Henry Ford? O cliente pode ter o carro da cor que ele quiser, desde que seja preto. Para quem não sabe, a tinta preta era a tinta mais barata e que tinha a melhor secagem na época. E num cenário pós-revolução industrial, isso era perfeito, onde a preocupação era com a produção e não efetivamente com a venda. Então, quanto mais era produzido, melhor. E aqui a gente chega numa parte muito importante do nosso estudo, que é o conceito de marketing. E aí eu acho que nada melhor do que a gente recorrer ao incrível guru do marketing, um cara chamado Philip Kotler. E aí, para a gente conseguir trazer essas palavras de uma forma mais literal, eu vou recorrer ao nosso amigo Google e vou trazer as próprias palavras do Philip Kotler. Então ele diz assim: marketing é o processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores. Basicamente, então, a gente agrega valor a um produto ou a um serviço para poder, então, propor ele para um determinado público-alvo. E aí, acho que você há de concordar comigo que o marketing está hoje presente em praticamente tudo na nossa vida. A gente sai de casa dirigindo o nosso carro e lá está um belo outdoor chamando nossa atenção. A gente vai assistir aquela nossa novelinha de final de tarde e no intervalo aquele comercial tentando nos convencer a comprar um determinado produto. Nem mesmo nas nossas redes sociais, girando ali a timeline, a gente consegue ficar longe deles. Volta e meia aparecem os tais anúncios patrocinados tentando de alguma forma nos convencer a algo. Você há de convir comigo que realmente o marketing é totalmente presente na nossa vida. Mas, como o nosso assunto aqui hoje é a história do marketing, eu te convido a gente voltar um pouquinho no tempo. E a gente vai lá para mais ou menos 1450, quando surge um carinha chamado Gutenberg que inventa uma espécie de prensa que duplica textos e palavras. Será que seria a nossa impressora de hoje? Não sei, mas talvez se assemelhe bastante. É lógico que de uma forma muito mais rudimentar, né? E aí então surgem os anúncios impressos, que passam a fazer com que o marketing comece a se transformar. E dali em diante então vem o outdoor, os jornais, as revistas, em 1920 o rádio, em 1940 as televisões. Mas fato é que pós Segunda Guerra Mundial, aí sim que o marketing ele começa a evoluir de uma maneira muito mais rápida e ele começa a ser muito mais necessário. Se a gente vem de um pós-revolução industrial, onde a gente tem a preocupação maior das empresas relacionada à produção em massa, a gente vê pós-Segunda Guerra Mundial
uma concorrência gigantesca crescendo. Consequentemente, esses produtos que vêm sendo produzidos acabam ficando armazenados e aí as empresas passam então a ter que se preocupar em como vender, em criar maneiras de conseguir vender esses produtos que estão estocados. E aí o marketing então começa a ser alavancado. E aí, se a gente for trazer a história do marketing um pouquinho mais próxima da gente, geograficamente falando de Brasil, a gente está então na década de 50, está sendo governado aí pelo Juscelino Kubitschek, e a gente está passando por uma época de grande crescimento econômico e industrial. Bom, pessoal, e se a gente for traçar então uma timeline, uma espécie aí de linha do tempo, em 1950 então a televisão começa a entrar aqui no país e passa a basicamente substituir o que antes eram as maiores audiências, né? Que era o jornal, a revista e o próprio rádio. Em 1960, a gente já começa a ver uma preocupação muito maior das empresas em desenvolver os seus departamentos de marketing para começar a criar novas estratégias de produção. Já em 1970, a gente começa a perceber uma exigência muito maior por parte do consumidor. Ele começa a dar muito mais importância à questão da qualidade, à questão do preço. Então, o consumidor ele passou a se tornar mais exigente a partir aí de 1970, fazendo com que as empresas comecem a repensar a forma de produção e a forma de entrega. E aí, em 1980, então, a gente começa a perceber um consumidor já muito mais exigente e, consequentemente, uma concorrência, né, crescente. As empresas começam basicamente a guerrilhar pela atenção aí dos possíveis clientes, dos possíveis consumidores. E aí a gente chega numa década que eu confesso para vocês que eu acho que é a minha preferida. 1990 e o boom da internet. É isso mesmo. Em 1990 surge então a internet com milhares de ferramentas como os e-mails, os blogs, já o início das redes sociais, os buscadores do ICQ, do Mirk, dos bate-papos lá da UOL, do Terra, enfim, foram diversos benefícios e muita coisa bacana que a década de 90 aí, através da internet trouxe pra gente. Nos anos 2000, a gente começa a perceber então um consumidor já não mais tão preocupado com o preço e com a necessidade real daquele produto, mas sim se aquilo vai sanar e vai cumprir com uma utilidade que foi prometida pela empresa em relação àquele produto ou àquele serviço. E aí em 2010 a gente tem então uma nova era onde as empresas passam a se preocupar com a fidelização dos clientes, com o relacionamento, em se aproximar, em criar experiências positivas, em traçar aí uma jornada para o cliente e fazer com que ele se torne uma espécie aí de advogado da empresa, que defenda a empresa e acabe ele mesmo divulgando os produtos e os serviços da empresa como um fiel escudeiro. Legal? Aqui a gente termina então a nossa timeline, a nossa linha do tempo do marketing aqui no Brasil. E finalmente, para a gente concluir esse vídeo sobre a história do marketing, voltando aí ao nosso incrível guru Philip Kotler, ele dividiu então a evolução do marketing em 4 fases. E aí eu vou me reportar novamente ao nosso amigo Google aqui para lê-las para vocês e a gente entender isso aí de uma vez por todas. Então ele fala assim: a evolução do marketing, segundo Philip Kotler, é dado na divisão em 4 etapas. Marketing 1.0, no qual era totalmente voltado ao produto, marketing 2.0, que era voltado ao consumidor, o marketing 3.0, centrado nos valores, o marketing 4.0, que era centrado então no mercado digital e o mais atual. E aí ele fala ainda de um marketing 5.0 que vem surgindo aí, que é voltado ao bem-estar do ser humano e possivelmente seja essa aí a geração de marketing então que a gente esteja começando a viver nos dias atuais.
Legal, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, eu peço a gentileza aí que quem não se inscreveu ainda, não ativou aí o sininho das notificações e puder colaborar, puder ajudar a gente e fazer esse processo aí de se inscrever para que a gente consiga sempre estar produzindo novos vídeos e consiga aí manter o canal. Então eu conto com a colaboração, conto com a ajuda de vocês e espero realmente que vocês tenham gostado, tenham conseguido absorver esse conteúdo para que a gente possa aí, né, continuar nessa nossa jornada com muitos outros conteúdos que virão. Legal? Brigadão e até a próxima!